Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, a todos e a todas, lindos do Senhor. Maravilhoso seja este domingo que começou, começou o friozinho, o glória, aqui no litoral. Ontem, no sábado, começou a chuviscar à tarde. Antes de chegar à noite já tinha parado já o chuvisco aqui na Praia Grande. Porém, o outono começou, o outono se iniciou, graças a Deus. Agora sentimos o outono, sentimos esse friozinho. Que Deus seja louvado nesta manhã deste domingo. Nós estamos iniciando nossa primeira transmissão às 9 horas da manhã. E as próximas vão ser assim. Eu creio que a Escola Bíblica Dominical presencial também poderemos fazer a partir das 9 horas da manhã. Eu creio que será bênção para todos nós, pela graça de Deus, em nome de Jesus. Estou eu aqui pela graça de Deus nesta manhã para terminarmos as teorias da expiação de Cristo. E assim que terminarmos as teorias da expiação de Cristo, nós estaremos vendo a parte, vamos estar fechando com chave de ouro, vamos estar vendo o alcance universal da expiação. Tanto que eu tenho falado nas outras aulas, e até ministrei essa quinta-feira passada, falei que o sangue é universal, o sangue é para todas as pessoas, Cristo morre por todos, mas nós estamos aí estudando essa teoria maravilhosa sobre a expiação de Jesus Cristo. E eu estarei olhando um pouquinho para baixo por causa do material aqui lindo, nós estamos estudando, Introdução à Teologia Cristã de Wiley e Cubbson, pela graça de Deus, da editora Casa Nazareno de Publicações, CNP, um grande manual pela graça de Deus. Pela graça de Deus, nós aqui na Igreja do Nazareno na Praia Grande, este ano adotamos este livro aqui, Formação Espiritual, para estarmos estudando. Aqui é o símbolo do MED, da Escola Bíblica Internacional da Igreja do Nazareno, pela graça, pelo cuidado de Deus. E assim nós estaremos estudando, nos desenvolvendo pelo cuidado do nosso Senhor. Vou deixar um pouco aqui o som. Creio que o som está melhor hoje. Estou com o microfone, pela graça de Deus. E estaremos aí transmitindo via YouTube e com o link para aqueles que têm Facebook estarem acessando também, pela graça de Deus, mas a transmissão será pelo YouTube nesta manhã. Temos alguns irmãos aqui na casa de oração que não tem o Facebook e estaremos assim desenvolvendo essa leitura. Fique com Deus, fique forte aí, fique firme. Vamos acompanhar aí esse estudo acerca da expiação de Cristo. Nós falamos nas outras aulas sobre algumas teorias, falamos no envolvimento da teoria patrística, que envolve os apóstolos, da teoria escolástica, que envolve a Idade Média, e agora nós fizemos já 2 teorias, que foi a aula passada, hoje vamos fazer as outras 3, para fecharmos essa parte da teoria após reforma. E não é porque é pós-reforma que foi soberana, foi o máximo. Vocês vão ver hoje que já não foi bem assim. E de repente até aquela outra teoria que eu falei semana passada, você deve ter percebido que dentro da divisão da reforma, nós também tivemos uma divisão de pensamento, não de distanciamento como foi a reforma, se distanciando da Igreja Católica, mas andarmos juntos em conformidade após reforma, porém com conceitos separados para aqueles que defendem a doutrina wesleyana, a doutrina arminiana, indiferença para aqueles que
que tem calvinistas, que tem a doutrina calvinista, mas nós tratamos como irmãos, estamos juntos. Muitos deles que são calvinistas, se declaram calvinistas, já pregaram na Igreja do Nazareno, até em Campinas e algumas do interior, como Hernandes Dias Lopes, por exemplo. Ele é de uma igreja presbiteriana, de uma igreja calvinista, e ele pregou já num café de pastores, que eu particularmente fiz parte lá no interior de São Paulo. E ele caminha junto a junto, lado a lado conosco, no último encontro de pastores, também que eu estive em Serra Negra, um pastor, eu não lembro o nome agora, mas um pastor bem renomado da Paraíba, Batista, ministrou o seminário de pastores e também foi uma bênção. Então nós estamos juntos, só a doutrina aqui que difere nessa área do ensinamento, calvinista e arminiano, mas pregamos juntos, anunciamos o Evangelho de Jesus Cristo juntos. Vamos fazer uma oração para iniciarmos de uma forma bem espiritual pela graça de Deus, amém? Feche seus olhos, se liga agora ao espiritual, porque os dias que nós vivemos são meramente carnais aqui nesta terra, porém nós não pertencemos a este mundo, nós estamos neste mundo. Nós pertencemos aos céus, nós pertencemos a Cristo, nós somos comprados pelo alto sangue e estamos firmados nele. Senhor, a Ti a honra, Senhor, a Ti a glória, ao Senhor o louvor, ao Senhor a plenitude de tudo para todo sempre. Senhor, Tu és e está no controle da minha vida, no controle da vida daqueles que estão assistindo, que nesta manhã nós possamos declarar: eu e a minha casa que servimos ao Senhor. Que se ainda não seja assim, que possamos declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se estiver difícil, ó Deus, o Senhor é o Deus que tem o bálsamo para trazer o refrigério e trazer a tranquilidade. O Senhor é a paz verdadeira. O mundo prega uma paz, mas uma paz de instantes. O Senhor é a paz verdadeira, é a paz por toda a eternidade. O Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. Nós iremos, ó Deus, nesta manhã, estarmos desenvolvendo aqui a leitura, Senhor, e o ensinamento e o discipulado acerca da expiação do sangue do Senhor. Fica conosco, nos fortaleça na sua graça e no seu amor. Pois nós estamos, ó Deus, debaixo da Tua unção, debaixo da Tua presença, debaixo da Tua autoridade. É o El Shaddai, é o El Shaddai, é o Elion, o único e verdadeiro Deus supremo e lindo e glorioso. Nós te amamos, Senhor. Permaneça conosco, pois esse domingo é do Senhor e iremos entregar o nosso tempo ao Senhor. O início desta manhã e logo mais às 19 horas, cultuar ao Teu santo nome, agradecer a Tua santa presença e durante o dia estar em espírito, pois o Senhor é espírito e importa que aqueles que te adorem em espírito e verdade. Fica conosco, Senhor, durante todo este momento. Que o Seu nome é engrandecido e louvado para sempre por nossas vidas. Glórias a Deus, glórias a Deus. Nós iremos falar nesta manhã, iniciar as teorias da influência moral. Teorias da influência moral dentro da expiação de Cristo. Dentro do tema expiação, um dos temas que tem nos 16 artigos de fé da Igreja do Nazareno também, e que estamos nos aprofundando aqui na Igreja do Nazareno, na Praia Grande, pela graça de Deus. Essa transmissão ela está sendo feita diretamente do templo da Igreja do Nazareno aqui na Praia Grande. Não estamos com os irmãos cumprindo a determinação da pandemia, cumprindo a determinação do nosso líder espiritual, Reverendo Mateus. Não é algo que acredito que nenhum dos líderes religiosos de nenhuma instância está feliz por este momento, e eu expresso aqui a minha infelicidade de não poder estar junto com os irmãos, abraçando, estudando a palavra de Deus. Nós temos sempre presente aqui nas manhãs Daniel, a Rose, a Welitana, a minha filha Axa, nós temos a Nilda, o Ronaldo, estão sempre presentes aqui e glórias a Deus. Quando começou a frequentar a Priscila, o seu Carlos,
houver esse problema dessa alteração, mas logo, logo estaremos juntos, eu creio, na graça de Deus. As teorias da influência moral recebem o nome da pressuposição básica de que a salvação vem através da justiça divina. Essas teorias não consideram o sacrifício de Cristo. Então, essa influência moral não considera o sacrifício de Cristo como influenciando a mente de Deus. O sacrifício de Cristo, então, não é a influência diretamente ligada a Deus, mas proporcionando um apelo ao pecador. Então, a expiação de Cristo vem para que o pecador se arrependa dos seus pecados. Não para que seja algo para que Deus faça mais alguma coisa. Não, Deus já fez. Entregou seu filho, seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna pela glória de Deus. Então essa é a fluência moral. A expiação não expia o pecado. Então tinha até uma teoria antigamente, não sei quanto tempo você é cristão, mas era o seguinte: pessoal, não entra na piscina não entra agora não aí na lagoa, porque as pessoas se batizaram, então os pecados estão aí na lagoa, na piscina, glória, misericórdia, né? Lógico que não. Então os pecados eles não são expurgados de algum lugar. Perdão. A expiação não expia o pecado, nem aplaca pelo sofrimento a ira divina, a ira de Deus contra o pecado. Não contra o pecador, mas contra o pecado. Nem de maneira alguma satisfaz a justiça divina. Sustentam que o único obstáculo para o perdão dos pecados deve ser encontrado na própria incredulidade do pecador e na sua dureza de coração. A morte de Cristo, portanto, foi realizada com o fim de ser o apelo do amor antes que a manifestação da ira de Deus contra o pecado. Estas teorias são numerosas e só podem ser brevemente mencionadas no nosso estudo. Então, dentro de tudo isso que eu falei, da expurgação do sangue pelo pecador, não pelo pecado, porque não apaga a ira de Deus contra o pecado. Deus ele é contra o pecado, por isso que o pecado não entra no céu. Isso daqui é lógico. A reforma protestante leva muito afinco, com muito amor a esse respeito, e eu quero que você medite nisso. Que você reflita nisso. Jesus amou a sua vida. Jesus te quer bem. Então, leva-te a um pensamento. Vale a pena seguir Jesus? Responde aí no seu íntimo. Vale a pena? Se você acha que vale a pena, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus! É assim, irmãos. Temos que nos alegrar diante da presença do nosso Salvador. Temos que exaltá-los. Então, como eu falei aqui e li para os queridos irmãos, é grande e vasta essa defesa dentro desse conceito de que além da expiação ser uma expiação feita pelo pecador, ela não implica na ira de Deus e nem nada mais a Deus, porque Deus já entregou seu Filho e Deus, Jesus Cristo, como Deus, já fez o seu auto-sacrifício, que é derramar o seu sangue. Seguindo esse raciocínio, nós temos aqui quatro segmentos dentro desse raciocínio. É o socinianismo, as teorias místicas, a teoria da influência moral de Bushner e a nova teologia. Como eu li aqui, nós não vamos se aprofundar muito, porque elas são extensas. Então nós vamos só pincelar, só para que os irmãos e irmãs conheçam as pessoas. A primeira do socianismo é do Dr. Strong, já tem até bíblias com referências de Strong, um grande teólogo, estudioso das Sagradas Escrituras,
estudioso a fundo de muitas das teorias, e Strong ele tem uma dada teoria da expiação, que é declarado como socinianismo. É difícil de falar, né? Pronunciar. Socinianismo. Guarda aí no seu coração. Essa teoria foi propagada por Lélio e Fausto Socino e representa o ataque do racionalismo do século XVII. Então, no século XVII, a razão tomou conta e a fé era colocado de canto, de lado. E a razão era colocado em destaque. Então, tinha uma batalha grande contra a razão, e a gente sabe que as duas não estão longe. Não sei se você já ouviu sobre isso, mas a fé e a razão, elas andam juntas. A própria palavra de Deus, ela nos expressa isso. Né? Quando Paulo, lá na carta a Corinto, ele começa a organizar a igreja, organizar acerca dos dons espirituais, mostrar que não era daquela forma. Por quê? Porque nós oferecemos a Deus um culto racional, não um culto de tolo, não um culto de pula-pula, ou um culto mágico, de coisas místicas, simplesmente. Mas sim, nós adoramos ao nosso Deus em fé, mas com razão, não na meninice. Né? É lógico que se tiver uma igreja inteira menina, fica difícil. Por isso que é um dos motivos que até a própria igreja dos Nazarenos e muitas das igrejas sérias, quando uma pessoa se converte ao cristianismo, não pega a pessoa e joga na cova dos leões, não. Não pega a pessoa depois de meses e faz ela dirigir uma igreja. Depois de um ano que ela aceitou o cristianismo, a pessoa vira um dirigente de uma igreja, misericórdia. E às vezes dá certo. Dá certo o quê? Com muito sofrimento desse pastor, com muito calejar, ele aprende na marra. E muitos saem fora. Não aguenta a pressão, porque não era aquele chamado, era cedo, não tinha participado ainda nem de escola bíblica dominical direito. E eu te falo uma coisa, uma igreja verdadeira, uma igreja forte, é uma igreja que participa de escola bíblica dominical. Se na igreja que você é membro não tem escola bíblica dominical, sai fora. Sai fora, você vai ficar fazendo o que aí? Ouvindo cultos de bênção? Cultos de domingo, de como prosperar sua vida, como ser abundante, como você e o cristianismo. Isso é cristianismo? Então, culto de domingo não é culto de doutrina, não é culto de discipulado, é culto de adoração a Deus, de entrega, de muitas vezes recebermos uma palavra aí profética ou sobrenatural. Mas o discipulado aos pés de Jesus, os discípulos, os apóstolos, dormiam aos pés de Jesus. Andavam com Jesus, não tinham onde dormir, eles dormiam no chão, iam para o monte. O discípulo anda com o seu mestre. Então, o discipulado, onde a gente pode aprender um pouquinho de como nós pensamos, de como os irmãos pensam, aqui na Escola Bíblica Dominical na Praia Grande, os irmãos participam bastante, eu faço as perguntas, as colocações, e os irmãos apresentam os seus pontos. A irmã Rose também, no período, ela não estava muito presente também, teve umas ausências por causa do pós-cirurgia que ela passou, mas graças a Deus a nossa irmã já está melhor, pela glória de Deus, né? E nós vemos que sem escola bíblica dominical não tem força a igreja, porque sem sabedoria o povo é destruído. É assim que o Senhor disse em Oséias 4:6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então vamos aprofundar, vamos conhecer, vamos nos alicerçar na palavra de Deus. O Dr. A.H. Strong chama a teoria exemplar da expiação, porque nega qualquer ideia de propiciação ou de satisfação. Sustenta que a morte de Cristo foi meramente a de um mártir sobre cuja lealdade é verdade e fidelidade ao dever nos proporcionam um incentivo ao progresso moral. Somos salvos, portanto,
por seguir seu exemplo. Deus é livre para perdoar o pecado sem qualquer satisfação à justiça divina. O arrependimento é a única base do perdão. Se não se arrepender, não tem como ser perdoado, né? Se não se arrepende, você não precisa de perdão. Aquele que não se arrepende, eu acho que não precisa de perdão. Mesmo quando a morte de Cristo, como uma exibição do amor divino, se fez com o fim de remover a dureza do coração do pecador, sendo esta obstáculo ao arrependimento. É evidente que a teoria, em lugar de explicar, apenas nega a necessidade de expiação. Aí é triste, né? Negar que não há necessidade de expiação, aí não tem conversa, né? Então, H. Strong, ele explica o socialismo. O socialismo vem durante a reforma e tem essa complicação, essa variante. Essa variante que é problemática, né? Abri uma parênteses, né? Que corzinha bonita, né, queridos irmãos? Pela graça de Deus, a igreja está bonita. Está bonita para receber os queridos irmãos. Glórias a Deus por você que oferta, que dizima a casa do Senhor. Nós podemos pintar, nós podemos ter o data show, podemos ter o computador para fazer a transmissão. A internet nos foi cedida pela graça de Deus e assim podemos fazer pelo cuidado de Deus para conosco. Logo a logo estaremos juntos, estaremos nos abraçando, estaremos unidos aí em Cristo Jesus. A expiação de Cristo, então, ela, para vocês verem, né, irmãos? A expiação de Cristo não é qualquer coisa. No século VII, então, como eu citei para os irmãos, olha que briga. Olha que briga estava tendo. A razão tomando conta do período, falando assim, não é possível, somos racionais, nós somos inteligentes, não tem como acreditar que um ser, que uma pessoa derrama o seu sangue por meros mortais, por pessoas falhas, por pessoas erradas. Então a razão estava tomando conta, porém a fé é maior. As portas do inferno não prevalecerão contra Cristo. E muitas vezes quando a gente fala esse versículo, as portas do inferno, parece que o inferno é que está atacando a gente, né? Mas não tem esse sentido, nunca teve. É porta não luta. Porta recebe a porrada. Pá, pá, pá. É a porta, nós que estamos atacando. Nós como igreja estamos atacando. E essas portas não vão prevalecer. Elas não vão aguentar o poder de Deus, o poder do cristianismo para a glória do Senhor. Oh, glórias! É assim que funciona, aqueles irmãos. Defender que porta agora luta numa guerra. Porta não luta. Então as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Segundo ponto, aí dentro da teoria da influência moral, nós temos as teorias místicas. Vou ler um pouquinho para entender. Estas representam o tipo de influência moral tal como era considerada por Schleiermacher, Richard, Maurice, Irving e outros de igual fé. O misticismo repousa na identificação de Cristo com a humanidade, no sentido de que ele prestou a devoção e a obediência perfeitas que nós é que deveríamos prestar e que, em certo sentido, a humanidade lhe rendeu. Uma vez que a expiação e a encarnação se identificam tão estreitamente, estas teorias são conhecidas algumas vezes como redenção por modelo. O Dr. Bruce fala delas como redenção por amostra. Como o socialismo negam a expiação vicária. É aí o problema. Negam a expiação vicária em que representam Cristo sofrendo com a humanidade em lugar de sofrer por ela. Entenderam? Cristo sofreu com a humanidade.
e não sofreu por ela. E aí fica complicado, né, de defender. Então Cristo sofre, Cristo padece com a humanidade, né? Também ressaltam o amor de Deus de tal maneira que dispensam as exigências da sua santidade. E aí, não precisa ter santidade? Parece que o período, irmãos, foi de guerra. E a razão, guerra contra a fé, é um período de guerra muito forte. Guerra religiosa, guerra cristã. Estas teorias, portanto, devem ser consideradas como errôneas, né? Não precisa nem falar muito sobre isso. Então, socianismo strong, fala contrário, e explico o porquê contrário. Teorias místicas, também não dá para aceitar, porque basicamente as duas são longas, as teorias, mas as duas tratam a respeito da expiação de Cristo não ter sido expiação por todas as pessoas. Então não dá para aceitar como verdadeira. Foi errônea, tanto que não se é utilizada, infelizmente. A terceira, dentro da influência moral, são 4. A terceira fala o seguinte: a teoria da influência moral de Bushnell. Essa teoria é frequentemente conhecida como a declaração mais clara e melhor da influência moral com respeito à expiação. Então, a respeito da expiação, da influência moral, essa daqui é a melhorzinha entre as duas que foram faladas. O Dr. Milley chama a autopropiciação pelo autossacrifício, automático, né? Então, a autopropiciação foi uma propiciação feita automaticamente, voluntariamente, e autossacrifício. Decidiu por livre e espontânea vontade, automaticamente, pelo seu sacrifício à cruz do Calvário. Pertence à classe das teorias místicas, porque identifica a raça humana com Cristo, mas dá-lhe um tratamento separado porque tem um caráter distinto. O Dr. Bushnell resolve o sacerdócio de Cristo numa espécie de condolência, isto é, que há certos sentimentos morais semelhantes em Deus e no homem. Aqui não há propiciação pela morte de Cristo, mas só sofrimento com e nos pecados das suas criaturas. A teoria é estritamente socialista e unitária. Ainda que o próprio Bushnell fosse trinitário. Trinitário significa que ele acreditava na trindade. Unitário é aquele que não acredita na unidade, na trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Nós cremos na trindade como bons pentecostais, mas tem igrejas hoje em dia que são unitárias. Não acreditam na trindade. Como, por exemplo, nós temos a Voz da Verdade. A Voz da Verdade ela tem a teologia, dentro da sua doutrina, unitária. Eles acreditam que é um Deus só, que uma hora ele estava em forma de Filho, uma hora em forma de Espírito Santo, e uma hora como Deus Pai. Nós não acreditamos assim, nós somos trinitários, como eu li aqui, nós acreditamos Pai, Filho e Espírito Santo, é um Deus só, mas em 3 pessoas. É 3 pessoas. Como eu e você, nós somos corpo, alma e espírito, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São 3 formas na sua mesma essência, mas distintas. Tá? Os 3 têm poder, onipotência, onisciência, onipresença, porém cada um teve a sua atuação e tem a sua atuação pela glória dele. Mais explicações no reino de Deus. Estou brincando. Se tiver qualquer dúvida sobre unidade, sobre trinitário, pode deixar aí alguma pergunta aí no hall aqui logo embaixo, e aí nós estaremos respondendo pela graça de Deus. E a última, dentro da teoria da influência moral, é a nova teologia sobre a expiação de Cristo, a nova teologia.
Este é um termo aplicado às formas mais sistematizadas da teoria mística da expiação, tal como se encontra nos escritos de John MacLeod Campbell, da Escócia, e na escola de Andover, da Inglaterra. Aquele ensinou que Cristo fez por nós uma confissão perfeita e um arrependimento adequado do pecado. Por essa razão, o Dr. Dick chama a esta doutrina arrependimento vicário. Campbell afirmou também que Cristo foi a cabeça de uma nova humanidade, na qual vive como o Espírito vivificador, dando-lhe a mesma atitude para com a santidade e o amor de Deus que foram alcançados na sua própria vida. O que acontece? Certo ou errado, isto foi interpretado no sentido de que o homem tem dentro de si um elemento divino, e a diferença está mais em grau do que em qualidade. Aí é difícil, né? Por isso, a nova teologia entrou em conflito imediato com as crenças ortodoxas mais antigas. Encontramos dois erros a respeito deste credo, desta definição. Rebaixava o conceito da divindade de Cristo e levava imediatamente para o unitarianismo. Então, o que é a divindade de Cristo? Dentro do unitarianismo, conforme está falando aqui, é o seguinte. Cristo, ele não morreu assim como homem, por quê? Porque ele era Deus. Então, ele passou aqui como Deus. Então, tudo que ele fez foi como Deus. Tudo foi como Deus. Até o sofrimento, aquilo ali foi piada, foi sofrimento. Ele era Deus. De levar chibatada nas costas, de levar pregos nas palmas das mãos. E já entramos aí também na outra definição teológica. Tem alguns que acham que foram aqui, outros que acham que foi na mão. Eu não acho que foi aqui, não. Porque se pegar uma veia dessa daqui, vai sangue para todo lado, morreria muito rápido. Na mão não aguentaria o peso. Só que eles sempre amarravam com uma corda. Você pode procurar a história, que você vai ver que quando era prendido na cruz, se amarrava uma corda aqui no braço. Então não precisa, pode ter sido sim na palma da mão, né? Deixa eu ver eu só acredito, Tomé declara, eu só acredito se eu ver a marca nas suas mãos e nos seus pés. Ok? A marca. Então aí eu pego a primeira. A segunda, sobre a nova teologia, porque ela é errônea. Obstava a ideia da depravação total. Portanto, diminuía o pecado e a redenção. Aí fica ruim. Aí fica difícil. A escola de Andover manteve-se mais próxima da opinião cosmológica da obra de Cristo, considerando-o como um representante da humanidade, no sofrimento pelo pecado e o arrependimento dele, mas nega qualquer propiciação ou expiação. Aí não tem conversa. Está vendo? Depois da reforma, irmãos, depois que saíram de dentro da Igreja Católica, fazem teorias que hoje nós não aceitamos e sabemos por quê, estudamos por quê, mas naquela época os queridos estavam estudando. E aí a gente estudando e vai refutando, né? As teorias não foram feitas por maldade, foram feitas por entendimento da época. Se entendia assim, com o estudo que tinham, com pouco que tinham de escritos. Muitos saíram de dentro da Igreja Católica, da Reforma, então tinha muita coisa a estudar, foram passando para frente, chega na Reforma já, pega Wesley, pega Calvino, pega Martinho Lutero, e aí vai pelos ensinamentos, pelas teorias, e eles desenvolvem teorias pessoais e colocam aí em discussão, e aí vai sendo discutido, nós vamos discutindo e vamos aprendendo, né? Mas se nós temos uma defesa clara a respeito do sangue de Jesus, sobre a expiação de Jesus, nós podemos pregar Cristo para todas as pessoas. Se alguém assistir uma aula como essa sobre a expiação de Cristo
e poder aceitar ao Senhor Jesus, poder ser tocado pelo Senhor Jesus, e a sua vida ser transformada, e levantar sua mão e falar: eu aceito o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador, porque Ele, Jesus, derramou até a última gota do teu sangue pela minha vida. Então eu aceito esse Jesus, que esse pastor, que esse homem, que o Roberto está falando aí neste vídeo. Eu aceito esse Jesus. E que quando você falar para alguém que Cristo, que teve alguém que entregou a sua vida por amor a ele, a ela, e essa pessoa andar com Deus e ir para o mesmo lugar onde nós vamos, que é morar com Jesus, isso foi de excelência, isso foi de maravilha, isso é a bênção de Deus. Então vale a pena sim. E como vocês viram, temos várias defesas, várias definições, várias doutrinas, pessoas que ainda defendem alguns tipos de doutrinas que nós classificamos errôneas, por não considerar o sangue de Cristo como tem que ser considerado. Então nós temos que estudar bem, porque não importa para onde você for, o sangue de Cristo você vai estar aí completinho. E os demais estudos também que a Escola Bíblica Dominical nos proporciona, né? Além destas 3 teorias históricas da satisfação governamental e da influência moral, há outras 2 modernas que merecem menção especial. São a teoria ética do Dr. Strong e a racial do Dr. Kurtz, que são as 2 últimas que nós estaremos vendo, pela graça de Deus. A teoria ética, a teoria racial, então com essas 2 nós vamos terminar. A teoria ética confunde-se às vezes inadvertidamente com as outras da influência moral, delas diferindo em grande parte. A expiação da parte do homem, portanto, realiza-se por meio da solidariedade da humanidade, da qual Cristo era representante e fiador. Ele levou a sua culpa, a sua condenação e vergonha, como se lhe pertencem, todavia justa, mas voluntariamente. Então foi uma boa definição, a teoria ética, da definição do sangue de Jesus, que considera todos os preceitos. Uma expiação de sangue pelos pecados da humanidade, como aquele que estava pagando tudo aquilo que poderia a humanidade estar devendo pelo erro de Adão e Eva, e Cristo é o alto fiador, pagador dessa dívida. Próxima, a teoria racial. Aqui também devemos nos manter em guarda contra o erro de supor que o Dr. Kurtz está ensinando a doutrina da salvação universal, na sua excelente obra intitulada A Fé Cristã. Introduz a matéria de estudo, expondo a sua insatisfação com as 3 teorias históricas e a tentativa de combinar as qualidades essenciais de cada uma pelo método da síntese eclética. Os pontos principais da sua teoria podem ser assim definidos: a nova raça, o centro da nova humanidade é o próprio Filho de Deus, a nova humanidade está de tal maneira constituída que só pode entrar nela mediante os mais rígidos termos ou bases morais, a humanidade move-se através da história. E 5, esta nova humanidade torna possível a cada ser humano encontrar santa realização própria. E 6, esta nova raça humana será finalmente a realização vitoriosa do desígnio original de Deus para a criação. Também é uma boa teoria. Tem algumas coisas que nós podemos até bater contra, mas se for uma teoria bem definida, não concordou com a teoria mística, por exemplo, com a teoria do socialismo, que não aceitou a expiação de Jesus. Então é uma teoria que bateu contra, né? Para que muitos não ficassem simplesmente com uma teoria, essa foi contra essa área. Ok, irmãos e irmãs? Pela graça de Deus, nós terminamos aí
toda a área da expiação de Cristo, todo o estudo histórico da expiação, a doutrina patrística, que é a doutrina dos apóstolos, dentro da continuação da doutrina dos apóstolos. Por que dos apóstolos? Porque foram os primeiros que fizeram a teoria depois dos apóstolos, né? Ainda tiveram contato com os apóstolos. A teoria de Anselmo, a teoria de Abelardo, teoria escolástica, tridentina, a gente não entrou em específico, que é uma teoria defendida pela Igreja Católica até hoje, teoria da satisfação penal, a teoria reitoral governamental, que o Wesley aí defende, as teorias da influência moral, nós vimos hoje, essas 4 influências da teoria moral, influência moral, e aí teoria ética e teoria racial, um dos pontos bons que bateram contra Strong e Dr. Kurtz, bateram contra essa questão de não aceitar a expiação de Cristo como relevante, mas sim aceitar em vidas como uma teoria relevante, sim, pela graça, pelo amor e pelo cuidado de Deus. Porque Deus, Ele se entregou, Ele expiou seu sangue para vidas pela glória do Senhor. O Senhor é digno de todo o nosso louvor. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sob o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sob o trono do céu. Declare: santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e que há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Que Deus abençoe a sua manhã, o término da manhã, dessa manhã, a sua tarde, a sua noite, que possamos estar juntos, adorando e agradecendo ao nosso Deus Criador. Deixa eu orar pela sua vida. Senhor Deus de poder, de graça, de amor, eu apresento esta vida que acompanhou esta escola bíblica dominical, sabendo que Jesus Cristo derramou o seu sangue pela nossa vida, que o Senhor nos ama, que você possa aceitar Jesus diariamente em sua vida e declarar junto comigo: eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, como a minha esperança e como a minha vida. Declare isso e tenha vida. Abençoe a sua família, eu abençoo o seu lar em nome de Jesus, a sua família, a sua vida, que você possa ter um dia próspero no dia de hoje. Esse primeiro dia desta semana venha ser um dia de multiplicação, um dia de conforto, um dia de cuidado, um dia que a presença de Deus esteja de uma forma cuidadosa para com a sua vida, para com as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Pela graça de Deus, pela graça de Deus. Deus abençoe você. Foi muito bom estar com você aí, estar entrando no seu lar. Que Deus enriqueça os seus caminhos. Deus abençoe em nome de Jesus. Você é uma bênção. Continue firme, continue forte na graça de Deus. Na graça de Deus.